Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, que estejam aí respeitando as regras da quarentena, né? Agora as coisas estão tentando voltar à normalidade, a gente sabe que ainda nós temos vários problemas relacionados à pandemia. Bom, vamos para mais uma videoaula sobre geografia, hoje com o conteúdo relacionado à atmosfera e clima, para nós entendermos todas as questões referentes ao clima que nos atinge aqui no planeta Terra, nós temos que entender um elemento importante que é a atmosfera. Porque se nós imaginarmos o planeta Terra, ele só tem condição de vida, ou ele só nos dá condição de vida, justamente por conta de três elementos inorgânicos, ou seja, aqueles que não têm vida, mas dão condições de vida. No caso, a litosfera, não é? Que é a crosta terrestre, a hidrosfera, que está relacionada aí à água, aos rios, aos mares, e a atmosfera, que está relacionado à esfera gasosa. Essa junção desses três fatores vai nos levar à formação da biosfera. Bio, vida, né? Então, a esfera da vida, a associação entre atmosfera, hidrosfera e litosfera. Especificamente hoje, trabalharemos com a atmosfera. Da atmosfera, nós entenderemos o conceito de clima, seus fatores e os seus elementos. Vamos lá? Bom, a atmosfera ela é formada por 5 camadas e cada camada tem o seu nome, a sua função e também a sua altitude, perfeito? Nós aqui, onde ocupamos a litosfera e vivemos a camada mais baixa da atmosfera, nós estamos na troposfera. Então lembre-se, a primeira camada da atmosfera é chamada de troposfera. A troposfera, ela tem uma altitude que varia entre 10 a 20 quilômetros. Então, arribando lá para o céu, 10 a 20 quilômetros, ou seja, ela não é tão grande em relação à sua altitude. Mas ela é fundamental por quê? Porque é onde você tem a ocorrência de todos os fenômenos meteorológicos. O que são esses fenômenos meteorológicos? Chuva, vento, variação de temperatura. Então é aqui que ocorre toda essa mudança, toda essa variação dos fenômenos meteorológicos. Perfeito? Então, é nessa camada que nós vamos sentir efetivamente todos os fenômenos meteorológicos. Por quê? Porque é nessa camada que nós temos a retenção do vapor da água, né, oriundo da evapotranspiração da vegetação ou da transpiração, aliás, da evaporação das águas dos rios. E por conta do peso da grande quantidade de gases que tem em toda a atmosfera, que chega a quase 1.000 metros, 1.000 quilômetros de altitude, 1.000 quilômetros de altitude, você tem o peso de todos esses gases que se concentram na troposfera, que é essa camada mais baixa que varia de 10 a 20 quilômetros de altitude, perfeito? Então, 75% de todos os gases presentes nas camadas atmosféricas, 75% estão aqui na troposfera. Aqui nós temos nessa ilustração, ó, por exemplo, o pico mais alto do planeta Terra, 8.848, lá no Everest, na Ásia. Então, nós estamos aí longe de atingir o topo dessa troposfera, né? Então, a troposfera, além de ter essa altitude de 10 a 20 quilômetros, nós temos também um outro ponto importante que é a transição da troposfera para a outra camada, que é chamada de estratosfera, a gente vai ver daqui a pouco. E aonde é essa transição? É o que ficou conhecido como tropopausa. Por quê? Porque a tropopausa é o ponto mais frio da atmosfera. Quanto mais a gente vai ganhando altitude, desculpa, não da atmosfera, da troposfera, tá? Que é a primeira camada.
Então, quanto mais nós vamos ganhando altitude, nós vamos tendo a diminuição da temperatura. Então, aqui é menos 60 graus, certo? Na tropopausa, que é a transição da troposfera, né, com a estratosfera. Então tá aqui, ó, mais ou menos aqui. Perfeito? Bom, então essa camada é mais importante porque ela é onde ocorre todos os fenômenos climáticos. Troposfera, tá? De 10 a 20 quilômetros de altitude. Bom, e o que vem depois da troposfera? O que vem depois da troposfera é o que nós conhecemos como estratosfera, que pega essa parte aqui, ó. A estratosfera, ela já vai de 10 a 50 quilômetros de altitude. E ela é super importante porque ela concentra uma grande quantidade de gás ozônio. Você já deve ter ouvido falar sobre a questão do buraco na camada de ozônio, né, os problemas ambientais. Aonde que começa a ocorrer isso? Na estratosfera. Por quê? Porque na estratosfera, por conta dessa grande concentração de gás ozônio, esse gás ozônio é responsável por formar uma barreira para impedir que uma grande quantidade de raios ultravioleta venha no planeta e não nos dê condição de vida, né? O que eu quero dizer com isso? Que essa camada de ozônio, ela é o nosso grande protetor solar natural. Se não houvesse essa camada de ozônio, não haveria condição de vida no planeta. Por quê? Porque à noite ia ser muito frio e de dia ia ser muito quente. As temperaturas iam ser muito elevadas. E como é que essa camada de ozônio atua nesse processo? Bom, ela filtra os raios que vêm diretamente do Sol, né? Então ela já impede a entrada de boa parte desses raios solares, vai filtrando. Esses raios solares, quando bate no solo e volta, essa camada também segura um pouco dessa temperatura desses gases que estão saindo, formando então o que a gente conhece como um efeito estufa natural, que é importantíssimo. Por quê? Porque isso promove a manutenção do conforto térmico no planeta. Então, além de filtrar na vinda desses raios solares, essa camada também segura uma parte desses raios solares quando eles refletem e voltam para a atmosfera, garantindo um pouco então de conforto térmico para a gente, certo? A camada de ozônio está entre 20 e 35 km de altitude e um grande problema que começou a ocorrer foi por conta da emissão do clorofluorcarboneto, conhecido como CFC. O que começou a acontecer? Geladeira, ar-condicionado, todos eles liberavam muito CFC na atmosfera. Esse CFC em contato com o ozônio, clorofluorcarboneto com o ozônio, ele começou a abrir essa camada de ozônio, principalmente na região da Antártica, na região polar. E aí esse fenômeno ficou conhecido como buraco da camada de ozônio. E o que isso acarreta para nós aqui no planeta? Bom, aumenta o índice de radiação solar direto, sem passar por esse filtro da camada de ozônio. Consequentemente, você tem o surgimento de problemas de pele, né? Câncer de pele, por exemplo. Sem contar que isso pode levar também a aumento de temperatura, né? Diminuindo o conforto térmico do planeta Terra. Por isso, foram realizadas conferências, estudos, debates para minimizar ou para diminuir a emissão de clorofluorcarboneto na atmosfera. Nós tivemos na década de 80 a Conferência de Montreal, que ajudou bastante aos países e às indústrias a reduzirem o efeito do CFC na camada de ozônio. Muito bem, além da estratosfera, que está acima da troposfera, então nós já vimos duas camadas, troposfera, a primeira, no qual nós estamos aqui respirando, e a estratosfera, que está acima da troposfera e tem a camada de ozônio como seu principal fator. Acima da estratosfera, nós temos a mesosfera. A mesosfera, ela vai variar de 50 a 80 km de altitude. Ela vai ser a camada mais fria de todas, porque ela vai concentrar poucos gases. Então, por exemplo, por conta de ser uma camada muito fria com poucos gases,
Na mesosfera, que é como se fosse uma camada intermediária, você não tem, por exemplo, a sustentação de um satélite. Ele não consegue ficar na mesosfera, nessa região aqui, ó. Por que que ele não consegue? Porque tem poucos gases que dá sustentação. Então, também nessa parte, você tem partículas de materiais provenientes dos meteoritos. Por quê? Porque os meteoritos, eles entram numa velocidade muito forte em contato com a atmosfera. A atmosfera é como se fosse o nosso escudo aqui, né? E aí quando eles entram, esses meteoritos entram em contato com a atmosfera, eles explodem. E dessa explosão surgem uma infinidade de fragmentos. Boa parte desse material, essas partículas de metais que ficam suspensas na atmosfera, se concentra nessa área que tem menos gases aqui, que é a mesosfera. E por fim, nós temos mais duas camadas que nós vamos ver agora adiante. Na verdade, são três camadas, né? A termosfera, que aí vai ser a temperatura mais quente de de toda a atmosfera, de todas as camadas, chega a 2000 graus Celsius. Por quê? Porque aí você tem a diminuição dos gases, né? Aí, com essa diminuição desses gases, você tem aí a retenção de calor. Muito bem, então ela é a maior de todas. Termo vem de temperatura, então de quente, tá? A termosfera ela varia entre 800 e 600 quilômetros de altitude, tá? E dentro dela está a ionosfera. Por isso que eu falei que tinha mais duas só, mas eu coloquei três. Mas a ionosfera faz parte da termosfera. Então, é nessa camada da atmosfera que se localizam os satélites de comunicação, né? Eles são preparados com materiais, né, que suportem uh, toda essa alta temperatura. E a ionosfera é onde você vai ter, por exemplo, todas as ondas de rádios que ajudam na comunicação do planeta. Então percebam como a atmosfera é importante, ela vai interferindo no nosso dia a dia. E também nós temos, para fechar essas camadas da atmosfera, a exosfera. Exo vem de fora, tá? Então a exosfera é a última camada da nossa atmosfera. Está acima de 600 km de altitude, chega mais ou menos a 900 a 1000 km de altitude até fazer a transição com o espaço sideral. Também é uma camada quente, porque ela é a primeira que vai receber boa parte da radiação solar, né, início. Então também aqui estão os satélites artificiais, são aqueles que vão orbitar em torno da Terra, estão na transição da exosfera e com o espaço sideral. Perfeito? Quantas camadas da atmosfera nós temos então? 5. Troposfera, a mais baixa de todas, varia de 10 a 20 km de altitude. Nós temos a estratosfera, que varia entre 20 a 50 km de altitude, e temos a camada de ozônio nela, né, que é importantíssimo. Depois nós temos a mesosfera, que tem menos gases, e ela é a camada intermediária, é a mais fria de todas, das camadas da atmosfera. Depois nós temos a termosfera, que é a camada mais quente, que dentro dessa termosfera temos a ionosfera, que tem ali as transmissões de rádios e também contribuem para dar a coloração através ali dos seus gases para fenômenos como a aurora boreal, que acontece no hemisfério norte, e a aurora austral, que acontece no hemisfério sul. E por fim, fechando essas 5 camadas, então, a exosfera, que é a última das camadas, que é a transição com o espaço sideral, que vai de 600 a 1000 quilômetros de altitude, e aí vai receber diretamente a radiação solar, ela é muito quente, e ali nós temos a concentração dos raios, a concentração não, as temperaturas maiores, porque é a primeira que recebe grande quantidade de raios solares e de calor, evidentemente. Visto isso, nós temos agora os fenômenos que ocorrem na troposfera, que são os fenômenos climáticos. Mas antes de entender os fenômenos climáticos, o que leva a acontecer os fenômenos climáticos, é importante nós distinguirmos o que é o tempo atmosférico e o que é clima, certo? É muito comum você falar assim, nossa, o clima está quente hoje.
Se for numa briga, tudo bem, você pode dizer, que é como se fosse uma analogia, né? Agora, quando você fala da questão da atmosfera, você não pode falar que o clima está quente. Você pode dizer que determinado lugar tem clima quente como característica, mas para falar daquele dia, você está usando o tempo atmosférico. Então é muito comum confundirmos, só que eles são conceitos diferentes. Vamos entender essas diferenças? Bom, o tempo atmosférico é o estado momentâneo, é o que está acontecendo no momento, no hoje, no amanhã, no ontem, na semana, das condições atmosféricas ou meteorológicas. Por exemplo, amanhã vai chover, hoje o céu está nublado, ontem fez frio. Tudo isso está relacionado ao tempo atmosférico. Então, esse tempo atmosférico está constantemente sujeito a variações. Eu posso acordar, o dia está nublado e depois, ao longo do dia, as nuvens se dissipam e o sol aparece e fica quente. À noite, de repente, pode nublar outra vez e precipitar, pode chover. Então, no mesmo dia, você pode ter uma infinidade de variações de tempo atmosférico. Perfeito? Exemplos aqui. Hoje o dia está nublado, amanhã a temperatura chegará aos 30 graus. Ontem choveu em Ubatuba. Tudo isso são elementos que compõem o tempo atmosférico, que é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar. Perfeito? Mas e aí o clima? O que difere o clima do tempo atmosférico? Já o clima, ele é uma condição duradoura. O clima, ele não muda de uma hora para outra. Ele é o que dá as características de como a atmosfera se comporta em determinados lugares. O que isso significa? É um conjunto de tempos que ocorrem de maneira comum ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. É difícil mudar. A gente ouve falar muito de mudanças climáticas por conta das ações antrópicas, etc. e tal, mas o clima ele tem uma característica, uma identidade própria, que vai ser formada através de seus fatores e elementos climáticos, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas você tem características próprias. Por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, que tem um clima tropical, inverno quente e seco, e verão chuvoso. Então são características da região. No sul do país, o inverno é mais rigoroso comparado com outras regiões do Brasil. Então você sabe que Porto Alegre vai ter um inverno mais rigoroso, por exemplo, do que Recife, né? Nós sabemos que, por exemplo, em Piracicaba, interior de São Paulo, o verão é chuvoso. Nós sabemos que em Cuiabá, o inverno é quente e seco. Em Manaus, no estado do Amazonas, é quente e úmido. Tudo isso são condições climáticas. Por exemplo, no inverno no norte dos Estados Unidos é comum ocorrerem nevascas, né? Então a gente sabe que no inverno dos Estados Unidos ocorre nevasca, neva. E isso significa que é uma característica do clima de lá. Aqui nós não temos neve, por exemplo, na região centro-oeste, na boa parte do Brasil. É raras vezes que neva no sul lá. Então isso não é uma característica do clima nosso, né? Dos diversos climas que existem no Brasil. Perfeito? Então tempo é uma coisa, clima é outra. Tanto é que quando vocês assistem os telejornais, geralmente tem a moça que apresenta o tempo aí, ó, ela faz a previsão do tempo e não a previsão do clima. E aí, na previsão do tempo, ela vai nos dar aqui, ó, Porto Alegre, mínima 16, máxima 20, 30 milímetros de chuva previsto. E assim sucessivamente, Florianópolis, Curitiba. Ela está dando a previsão do tempo momentâneo, o que vai acontecer, por exemplo, no sábado, certo? Já o clima não, ele é uma característica. Por exemplo, a região do sertão nordestino nós temos um clima semiárido. Você consegue perceber que a falta de chuva deixa o solo todo rachado, com pouca disponibilidade de água, com dificuldade dessas pessoas pescarem, de levarem água para o gado, enfim. Então isso é uma característica climática. Beleza? Muito bem. Bom, e o que determina o clima? Nós temos os fatores climáticos. E agora prestem muita atenção, porque os fatores é que vão dar as características para que o clima
ganhe a sua própria identidade. Porque o clima no mundo ele é heterogêneo, ele não é igual em todo lugar. Como eu dei o exemplo agora há pouco, nos Estados Unidos neva, no Brasil não neva praticamente, né? Raras só as exceções. Então, nós temos os fatores climáticos que compõem a organização e a identidade do clima. Entre eles estão latitude, altitude. Tome cuidado aqui para não confundir os dois conceitos, que são coisas diferentes. Latitude uma coisa, altitude outra. Relevo, massas de ar, maritimidade e continentalidade, correntes marítimas e ações antrópicas, feitas pelo próprio homem. Né? Ações antrópicas significa ações promovidas pelo homem. Perfeito? Bom, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores climáticos importantes. Qual é o mais importante? Não existe mais importante. Cada região vai sendo influenciada por um ou mais fatores, geralmente por vários fatores, certo? E aí nós precisamos entender como cada fator interage e interfere na formação climática de uma determinada região. Perfeito? Vamos começar com a latitude? Bom, a latitude, ela é talvez o mais importante ou um dos mais importantes fatores climáticos. Por quê? Por conta do formato esférico do planeta Terra e por conta do eixo de inclinação da Terra, né, e do movimento de translação, que é a volta que a Terra dá em torno do Sol, a radiação solar ela vai, né, se inserir, incidir de forma distinta, não de forma igual, homogênea no planeta Terra. Então, conforme a região e a época do ano, o que acontece? Os lugares que têm ou estão mais próximos da linha do Equador são os lugares que recebem maiores radiações solares. Quanto mais distante do Equador, você indo em direção a médias e altas latitudes, a temperatura começa a cair. Para entender melhor, vamos ver uma ilustração. Ó, então você tem os raios solares que atingem diretamente a linha do Equador. Toda essa região aqui, ela vai ser bem quente, bem mais quente, com temperaturas elevadas. Conforme você vai indo em direção a médias e altas latitudes, a temperatura cai. Por quê? Porque a radiação solar ela vai diminuindo o seu poder de força. Por isso que nos polos as temperaturas são bem mais baixas. Né? Então a latitude interfere diretamente na incidência dos raios solares. Nas áreas equatoriais, próximo também dos trópicos, você tem maior radiação solar, ou seja, uma incidência direta. Conforme você vai indo em outras direções de médias e altas latitudes, essa incidência vai ficando menor e, consequentemente, as temperaturas vão caindo. E isso forma o que nós conhecemos como as zonas climáticas do planeta. Essa zona intertropical, que vai da linha do Equador até o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul e o Trópico de Câncer no hemisfério norte, são as áreas mais quentes do planeta. Por quê? Porque você tem incidência direta dos raios solares aqui. Conforme você vai indo em médias latitudes, como eu expliquei no slide anterior, as temperaturas vão diminuindo. E aí você vai entrando nas zonas temperadas do norte e do sul. E por fim, até chegar nas zonas mais frias, que é a zona glacial ártica e a zona glacial antártica. Então perceba que a latitude ela é muito importante no que diz respeito à variação de temperatura no planeta. Baixa latitude, 0 grau até 23 graus no Trópico de Câncer e 23 graus no Trópico de Capricórnio, as temperaturas são mais altas do que nas zonas temperadas e nas zonas glaciais. Perfeito? Outro fator climático importante é a altitude. Por quê? Porque os gases, de modo geral, eles vão reter pouco calor. E aí, quanto mais alto for a topografia, no caso o relevo, montanhas, menor a superfície sólida para absorver a radiação solar. Lembre-se que a pressão atmosférica ela está concentrada bem na atmosfera baixa, na troposfera. Não é?
E aí, conforme, mesmo na troposfera, conforme você vai ganhando altitude, as temperaturas tendem a diminuir. Por quê? Porque você tem menos gases. Menos gases, você vai ter menor retenção de calor. E aí, você tem essa diminuição do que nós chamamos de pressão atmosférica, você vai tendo menos oxigênio, afastam-se as moléculas gasosas e o ar vai ficando rarefeito. Já deve ter ouvido falar que quem vai em áreas de altitude tem dificuldade de respirar. Por quê? Porque você tem menos oxigênio, você tem a menor retenção de calor, e aí, quanto mais alto nós formos, menor será a temperatura. Por isso que em áreas elevadíssimas é mais frio. Não precisa ir em mais de 3.000 metros de altitude para sentir isso, não. Qualquer elevação que você saia de uma área de relevo aí, sei lá, a nível do mar, e vá para 800 metros de altitude, 1.000 metros, você já sente claramente a diferença de temperatura. Mais adiante eu vou mostrar para vocês quando for falar de pressão atmosférica, tá? Então a altitude é um outro fator importante. Olha aqui. Então nessa área aqui, onde está esse montanhista, ele está numa área de elevada altitude e, evidentemente, as temperaturas são mais baixas. Agora, também cabe registrar aqui que os fatores climáticos, eles não atuam sozinhos. Não vai ter um clima definido apenas pela latitude, não vai ter um clima definido só pela latitude. Eles interagem, tá? Então, a série de fatores climáticos que atuam junto e formam as características climáticas. Lembra lá que eu estava falando sobre lugares mais altos? Olha aqui, tem um quadro de diferença de temperatura entre cidades. Então, Santos, nível do mar. Né? Então, aqui está Santos. Aí, de Santos, nós vamos para São Paulo. De São Paulo para Campos do Jordão. Então, aqui nós estamos 0, aqui nós estamos 800 e aqui nós temos 1.300. Certo? Diferença de altitude. Olha a variação de temperatura. A latitude é a mesma, praticamente, muda muito pouco. Ó. Elas estão na mesma faixa latitudinal, só que com diferença de altitude. E por que as temperaturas se alteram? Ó, 21 graus em Santos, nível do mar. 17 graus em São Paulo, já a 800 metros de altitude. E Campos do Jordão, 13,6 graus, na mesma latitude, porém numa altitude de 1.300 metros. Então a altitude interfere diretamente nas condições climáticas. Nesse caso, a latitude não interfere, porque elas estão na mesma posição latitudinal, ó, 22, 23, 22. Mas a altitude é o que vai diferenciar, beleza? Outros fatores climáticos importantes e que está relacionado, por exemplo, à altitude é a questão do relevo, né? Então a geomorfologia vai determinar, por exemplo, a direção dos ventos, das massas de ar, facilitando ou dificultando. Se eu tenho um grande corredor de planície, o vento passa tranquilo aqui, ele tem espaço para passar. Se eu tenho uma montanha, o vento tem dificuldade de passar, certo? Então, ele pode ser um facilitador ou um dificultador da passagem de umidade de um lugar para o outro, né? Então, quando vem, por exemplo, uma massa de ar úmida e colide com o vento, com a montanha, o que acontece? Essa massa de ar úmida está carregada de água e aí ela encontra essa montanha e vai fazer com que chova bastante para cá, que é o que nós conhecemos como chuva orográfica, chuva de montanha, perfeito? E essa área que ela bate, a parte que vem a umidade, é chamada a face do barlavento da montanha, certo? Passou isso aqui, nós temos o sotavento. A umidade não consegue passar, e o que acontece com essa região? Não chove, fica seca, semiárido. E aí, então, a massa de ar ela até continua o seu curso, but sem umidade, que é o sotavento. Isso acontece muito, por exemplo, na região do Nordeste. Né? Você tem a zona da mata que recebe muita umidade vinda do mar, a região ali das capitais, Recife, Salvador, etc. e tal. Essa massa de ar vai se deslocando em direção ao interior, encontra lá um relevo, e esse relevo faz com que toda essa massa de ar que vinha com umidade perca essa umidade, promovendo chuva orográfica do lado do barlavento, e a área do sotavento
passa a umidade, mas ela vai seca, sem umidade, passa a massa de ar sem umidade, e aí não chove. Aí forma, por exemplo, uma das causas da formação do sertão nordestino, do clima semiárido. Olha aqui um exemplo. Então aqui o oceano, vem a massa cheia de umidade, essa massa cheia de umidade encontra esse relevo, chove nessa área de barlavento e aqui passa ar quente e seco. Por quê? Porque a umidade ficou presa aqui, ela acabou precipitando na área do barlavento. E aí, outro fator climático importante, nós já até citamos ela, são as massas de ar. O que são as massas de ar? São fluxos de ar e água na atmosfera responsáveis pela variação térmica e de umidade. O que isso significa? As massas de ar elas têm identidade própria. Elas podem ser secas ou úmidas, ou elas podem ser quentes e frias. Então assim, se ela é quente, ela não pode ser fria. Se ela é seca, ela não pode ser úmida. Mas ela pode ser quente e úmida. Ela pode ser seca e fria. E assim por diante. Então ela tem essas características, tá? Elas são classificadas de acordo com a latitude que se encontram. Então, quanto menor a variação de temperatura, maior será a pressão atmosférica. Aliás, quanto mais frio, menor a pressão atmosférica, o ar mais denso, né? E assim sucessivamente. O Brasil, nós temos a atuação de 5 massas de ar, nós vamos conhecê-las. Antes de conhecer as massas de ar brasileiras, nós temos aqui a distribuição das massas de ar pelo mundo, né? Então, as massas em vermelho mais escuro são as massas mais quentes, são as massas equatoriais. Depois, nós temos as massas tropicais, que ficam ali na região dos trópicos. E em azulzinho aqui, as massas polares, tá? E depois as massas antárticas e árticas, que são extremamente geladas, perfeito? E também a massa de ar desértica aqui no Saara. Como eu falei, as massas de ar têm características próprias, tá? Essas características próprias estão ligadas à temperatura, ou são quentes ou frias, e também à umidade, ou são secas ou úmidas. No Brasil, você tem a atuação de cinco grandes massas de ar, tá? Essas massas de ar, elas atuam de acordo com a latitude delas, né? E elas vão atuar de maneira mais intensa ou menos intensa de acordo com a estação do ano. Por exemplo, no inverno, nós temos... São 5 massas, lembre-se disso, tá? Independente se for no inverno ou no verão. Nós temos aqui a massa equatorial continental, a MEC, tá? Lembrando também que toda vez que vocês observarem a abreviação de uma massa de ar do Brasil, ela começa com a letra minúscula, a letra do meio, que vai caracterizar ela, da onde ela vem, é maiúscula, e depois, se ela é continental ou oceânica, tá? Então, a primeira e a última letra em minúsculo e a do meio em maiúsculo, tá? O que é a MEC? Massa equatorial continental. Qual é a característica dela? Ela é quente e úmida. Por que ela é quente? Porque ela vem do Equador. Lembra lá do Equador? O Equador, maior incidência de raios solares. Maior incidência de raios solares, maiores temperaturas. Então, as massas equatoriais, elas, de modo geral são quentes. Perfeito? As massas continentais, prestem bem atenção nisso aqui, as massas continentais, elas são geralmente secas. Porém, especificamente a massa equatorial continental, por estar na região amazônica, de grande área de floresta, ela tem um processo da vegetação contribuindo para que ela fique úmida, que é o fenômeno, então, da vegetação promovendo o fenômeno da evapotranspiração. Então a vegetação transpira, essa umidade fica suspensa na atmosfera e aí precipita. Então é uma região que chove muito. Então essa massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Essa é a característica dela. Próximo, na zona latitudinal dela, nós temos a massa equatorial atlântica, a MEA, massa equatorial atlântica. Da onde ela vem? Do Atlântico. Se ela é equatorial,
ela é quente. Se ela vem do Atlântico, ela tem muita umidade. Se ela tem muita umidade, ela vai trazer chuva. Então, ela é quente e úmida. Massa equatorial continental, quente e úmida. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Tem as mesmas características. Perfeito? Aqui, na região centro-oeste, vinda principalmente ali do Paraguai, nós temos a MTC, a massa tropical continental. Na região ali do centro-oeste, nós temos uma floresta densa como a floresta amazônica? Não. Nós temos biomas importantes, como Cerrado, Pantanal, mas eles não conseguem promover a umidade que que a floresta amazônica consegue fazer, através da evapotranspiração. Então, como é uma massa continental, ela é seca. Por quê? Porque ela não tem a umidade do oceano e não tem a evapotranspiração de uma massa florestal grande. Então, a massa tropical continental, ela vai ser seca. Como ela vem de uma região tropical, né, próxima ali do Trópico de Capricórnio, ela também ainda é quente. Então, a massa tropical continental que atua no Brasil, na região do centro-oeste, ela é quente e seca. É a única massa de ar que atua no Brasil que é seca. Perfeito? Depois, na mesma zona latitudinal, nós temos a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica, ela vem do Oceano Atlântico, como o próprio nome diz, então ela é úmida. Se ela vem dos trópicos, ela é quente. E ela atua diretamente aí em boa parte do Brasil, principalmente na região litorânea, né? Não é à toa que, por exemplo, boa parte do litoral brasileiro chove, né? Muita umidade vinda do oceano, além do que você tem cadeias de montanhas ali do relevo que atuam para segurar essa umidade e promover as chuvas orográficas. E por fim, nós temos a massa polar atlântica, que é a MPA, massa polar atlântica. Vem do Atlântico, é úmida. Se é polar, é fria. Então, é a única massa de ar fria do Brasil. Recapitulando então, massa equatorial continental, lá na região amazônica, quente e úmida. Massa equatorial atlântica, lá no litoral nordeste e parte da região norte, quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca, vem do continente. Massa tropical atlântica, quente e úmida, vem do Oceano Atlântico, né? E a massa polar atlântica, que vem lá da região da Argentina, da Antártica, começa na Antártica, vem pela Argentina, chega ao Brasil, ela é fria, né? E úmida. E cada uma tem sua atuação. Por exemplo, no inverno, a massa tropical atlântica atua mais pelo território brasileiro. Ó. Aqui essas setas indicam as incidências. A massa tropical continental ela interfere pouco, ó, mais nessa região entre os estados do Mato Grosso do Sul, né, Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A massa equatorial atlântica atua mais na região norte. A massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental aqui no norte. E a massa equatorial atlântica também atua muito pouco. Então, quem tem a maior influência no inverno? A massa polar atlântica. Olha como ela sobe, ela vai até a região amazônica, promovendo o fenômeno que a gente conhece como friagem, diminui as temperaturas aqui. Por quê? Porque a massa equatorial continental atua menos, e aí ela abre espaço para a massa polar atlântica ocupar esses espaços no inverno, tá? Atua bem. Isso faz com que o inverno nosso seja mais gelado. Por quê? Porque a gente sofre a influência da massa polar atlântica. No verão, quem atua de forma sistemática por boa parte do território brasileiro é a massa equatorial continental. Né? A massa equatorial atlântica continua ali na região norte e nordeste. A massa tropical atlântica atua bastante aqui na região sudeste e sul. E a massa tropical continental atua também ali de uma forma mais forte nas regiões sul e centro-oeste. Tá faltando alguém aqui? A massa polar atlântica, né? Por que ela não atua? Porque ela perde força, né? É calor, maior incidência de raios solares, verão, e aí ela perde força e não consegue penetrar pelo território, porque as outras massas de ar têm aí uma força maior. Perfeito? Outros fatores climáticos importantes.
Parecidíssimo com as massas de ar são as correntes marítimas, mas as correntes marítimas estão no oceano. Elas são como rios dentro dos oceanos. Elas possuem também características próprias, como calor ou fria. Ela pode ser quente ou fria, né? Ela não tem como ser seca porque ela está na água, né? Diferente das massas de ar. Mas ela tem duas características próprias. Ou você tem uma corrente fria, ou você tem uma corrente quente. Perfeito? Então, as correntes frias, por exemplo, ela tem mais oxigênio. E isso faz com que desenvolvam micro-organismos. E essas correntes frias vão atrair peixes. Então, quando a água chega gelada numa área mais quente, os peixes adoram, porque vem cheio de comida. Que é o que acontece, por exemplo, no Peru, no Chile. Torna-se regiões pesqueiras, né? De piscicultura. Então, isso ajuda muito na reprodução da vida marinha, as correntes marítimas, tá? Elas são importantes. Sem contar que os animais também fazem seu fenômeno migratório, pegam carona nessas correntes para poderem se deslocar de um lugar para o outro. Lembra lá do filme Procurando Nemo? Tem uma parte lá que a tartaruga sai de uma corrente marítima da Austrália para ir para Nova York, né, para levar o Nemo procurar o pai do Nemo procurar o Nemo lá que estava no aquário. É mais ou menos isso. Perfeito? Aqui nós temos um mapa com as correntes marítimas. Percebam que nas áreas de maiores latitudes, elas são mais frias, são geladas, ou seja, as que estão em azulzinho aqui, tá? E mais próximo do Equador são as correntes quentes, nas zonas tropicais. Nas áreas do hemisfério sul, essas correntes marítimas, elas giram no sentido anti-horário, tá? Nas do hemisfério norte, elas giram no sentido horário, tudo bem? Então você tem essa interferência, porque nós temos aí os movimentos do planeta Terra, o movimento de Coriólise promove essa distinção em relação ao sentido que as correntes marítimas vão ganhar. Hemisfério norte, sentido horário, hemisfério sul, sentido anti-horário. Beleza? Outro fator climático importante é a questão da maritimidade e continentalidade. Maritimidade, próximo do mar, interferência direta do mar. Continentalidade, no continente, longe do mar. O que isso interfere? Interfere na amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença de temperatura durante um dia. Então, por exemplo, eu posso ter no meio da madrugada a temperatura atingindo a mínima de 10 graus, mas durante o dia ela chegou a 30 graus. Qual é a amplitude térmica que eu tenho? 20 graus, ou seja, uma variação de temperatura significativa. 10 graus é frio, eu tenho que estar de casaco. 30 graus é calor, eu tenho que estar com uma roupa mais leve. Então isso faz com que haja uma diferença brusca de mudança de temperatura. Eu dei um exemplo para vocês, mas por exemplo, numa área de continentalidade, como por exemplo zonas desérticas, você tem uma amplitude térmica absurda, né? De dia 40, 50, 60 graus, à noite as temperaturas aí beirando a 0 graus. Então muda muito a temperatura bruscamente. Por que isso acontece em áreas de elevada amplitude térmica? Porque o solo ele aquece rapidamente, a areia, o concreto, né? E isso faz com que você tenha maior calor, maiores temperaturas, né? Eleva-se a temperatura e dá sensação térmica de calor. Ao mesmo tempo, os raios solares estão ali aquecendo, né? Esquenta rapidinho, o asfalto, o concreto, a areia. Ao mesmo tempo, quando o sol vai embora, cai à noite, você não tem mais o elemento que faz com que essa temperatura se mantenha. Consequentemente, ela esquentou rápido, o solo esquentou rápido, o cimento esquentou rápido, o concreto, o asfalto. Ao mesmo tempo que ele esquenta rápido, ele perde calor rápido. Se ele perde calor rápido, o que vai acontecer com a temperatura? Não tem mais o sol ali, ele vai perdendo calor. Perdendo calor, o que vai ocorrer? As temperaturas vão diminuir. Diminuindo as temperaturas, você tem então a diferença de amplitude térmica. Nas áreas de maritimidade, diferentemente das áreas de continentalidade, a massa de água do mar, ela, conforme vai chegando o dia,
O sol vai irradiando ali, só que a água demora para aquecer, diferente do solo, né? Perceba, muitas vezes você está na areia da praia lá, você está sapateando ali descalço porque está muito quente, mas quando você entra no mar, a água está gelada ainda, no período da manhã. Então, ela vai se aquecendo de uma forma mais vagarosa, né? A água demora mais para aquecer. Muito bem. E aí, vai a água ficar lá boa perto do meio-dia, 1 hora. E aí você passa o dia na praia, tudo bonitinho. À noite o sol vai embora, mas a água não perde sua temperatura. Ou seja, ela até perde, mas ela demora muito mais para perder essa temperatura. E isso interfere diretamente na variação de temperatura. Ou seja, nas áreas de maritimidade, a amplitude térmica é mais baixa. Por exemplo, o dia estava 34 graus em Ubatuba, à noite caiu para 28. Então você teve uma variação térmica só de 6 graus de temperatura, você não sente tanto, né? E até menos, né? Se for ver, às vezes acontece. Então, percebam que a maritimidade e a continentalidade estão ligadas à amplitude térmica. Maritimidade, próximo do mar, grande massa de água que segura a temperatura, faz com que a amplitude térmica seja baixa, pequena, né? Uma variação de amplitude. Já nas áreas de continentalidade, a amplitude térmica vai ser elevadíssima, perfeito? Você tem uma variação maior de temperatura. Lembrem-se, às vezes vocês estão lá num dia quente, ensolarado, 9 horas da manhã, querendo pegar uma piscina, vocês vão dar um mergulho na piscina, está um gelo, né? Por quê? Porque não deu tempo de esquentar ainda, demora para esquentar. A pedra da piscina estava pegando fogo, vocês pularam na piscina, a piscina estava fria. A mesma coisa acontece à noite, né? De repente começa a cair a temperatura, aquele ventinho, aí você entra na piscina, a água está quentinha, é gostoso. Por quê? Porque ela demora para perder a temperatura. É a mesma lógica com o mar. Aí vocês perguntam, mas por que na área de continentalidade não segura amplitude térmica se tem as piscinas e tal? Porque as piscinas são bem menores do que o mar, né? Você tem bem menos piscina e assim por diante. Tudo bem? Aqui nós temos uma ilustração para mostrar aí a questão da amplitude térmica. Ó, tudo aquilo que eu expliquei. Então, por exemplo, no deserto, os raios solares vai aquecer rapidamente essa areia. Da mesma forma que à noite, se não tem o sol, o calor vai embora. E aí, então, você tem uma amplitude térmica muito grande. Sei lá, 50 graus aqui, né, de dia, e 0 grau à noite, uma amplitude térmica de 50 graus. Já nas cidades litorâneas, maritimidade, o que acontece? A umidade ela é maior, né? E esse vapor da água vai segurando a temperatura aqui, demora um pouco mais para esquentar. Já à noite, as nuvens dessa umidade seguram esse calor, a água demora mais para perder o calor e essas nuvens dessa umidade seguram ainda o calor. Então, a amplitude térmica fica menor, né? Vamos supor 30 graus durante o dia, 26 graus durante a noite. Uma variação de amplitude térmica de 4 graus. Aqui, uma variação de amplitude térmica de 50 graus. Bom, outros fatores climáticos importantes, que aí já não está mais ligado à natureza, nós vimos todos de ordem natural, esse último fator climático é de ordem social, promovido pelo homem, ou seja, as ações antrópicas, que interferem e podem promover mudanças climáticas. Mais difícil, mas acontece, que é o caso, por exemplo, agora do que a gente chama de aquecimento global. Queimadas, construções, emissões de gases poluentes na atmosfera, todos são elementos que contribuem para a interferência na mudança climática. Então, por exemplo, aqui nós temos o efeito da ilha de calor. Zona rural, mais arborizada, cidade mais impermeabilizada. O que acontece? Zona rural, maior penetração de água. Cidade, menor penetração de água. Zona rural, um pouco mais de árvore, transpiração de plantas, aqui menos árvores. O que acontece? Solo impermeabilizado, concreto, maior retenção de calor. Aqui, grama, solo, floresta, menor retenção de calor. Então, as temperaturas são menores nas áreas mais arborizadas e maiores nas áreas mais
impermeabilizadas nas cidades. Por isso que às vezes vocês estão numa área da cidade, no centro, e está um calor grande. De repente vocês vão numa área mais arborizada, num outro bairro, vai estar com temperatura mais amena do que no centro da cidade. Isso nós chamamos de ilha urbana de calor, ou simplesmente ilhas de calor, um fenômeno provocado pelas ações antrópicas. Perfeito? Também outro fenômeno que é natural, mas pode ser potencializado, são as chamadas inversões térmicas. Né? O que é a inversão térmica? Você tem a troca do ar quente pelo ar mais frio. Né? De modo geral, o ar quente fica concentrado na parte mais baixa e o ar frio, mais denso, fica em cima. Aí o ar mais frio fica lá em cima ainda. Geralmente no inverno, o que acontece? Esse ar frio ele se sobrepõe em relação ao ar quente. Esse ar quente sobe e ele fica entre o ar frio, ar quente e outra camada de ar frio. Só que essa camada de ar frio ela é mais densa e ela segura os poluentes liberados aí pelas indústrias, pelos automóveis. E tudo isso, quando acontece, a gente fica respirando, porque esses poluentes não conseguem sair. Então fica aquela sensação de neblina, sabe? Principalmente pela manhã. Porque até o ar quente conseguir dissipar esse ar frio demora. Né? Vai dissipar lá para as 9, 10, 11 da manhã. E nesse período da manhã nós já respiramos todos os poluentes. Então a inversão térmica ela é um fenômeno natural e ocorre geralmente no inverno, mas ela é potencializada e piorada com a questão dos gases poluentes que a gente libera para a atmosfera, respira e aí consequentemente a gente se intoxica com eles, perfeito? Além dos fatores climáticos, nós temos também os elementos climáticos que fazem parte dos fatores climáticos, que é o caso da temperatura, da pressão atmosférica, da umidade relativa do ar, das chuvas, né, precipitação e dos ventos. Não confundam com fatores climáticos, tá? Porque os elementos climáticos, eles são parte dos fatores climáticos, tudo bem? A temperatura é aquela variação de maior ou menor temperatura, ou seja, mais quente ou mais frio. Como eu falei para vocês, na linha do Equador é mais quente, porque você tem uma incidência perpendicular, então a temperatura é maior. E nas áreas mais frias, né, você tem uma incidência menor dos raios solares. A umidade relativa do ar, ela está condicionada à quantidade de umidade que existe no ar. Quanto maior a umidade, maior a possibilidade de chuva. E aí melhora aí a nossa capacidade de respiração quando você tem uma umidade legal, entre 60% e 70%. Muito, você não vai ter dificuldade de respirar, mas você vai ter, por exemplo, dificuldade de suar. Por quê? Porque a umidade não deixa você suar. Você fica suado, mas fica melado, sabe? Já quando você tem uma umidade relativa do ar baixa, você tem muita dificuldade respiratória, né? Então tem rinite, todas essas doenças respiratórias acontecem quando você tem uma umidade relativa do ar baixa, geralmente seca, né? E na umidade relativa do ar alta, você tem outros problemas, que é, por exemplo, mofo, fungo, né? Que vai gerar outros problemas respiratórios também. Então, quando atinge 100%, que é o ponto de saturação da umidade relativa do ar, aí você tem chuva. Né? Quando está muito nublado, a umidade relativa do ar está elevada. Quando está aquele céu de brigadeiro azul, sem um vento, sem nenhum tipo de possibilidade de chuva, a umidade relativa do ar está baixa. Na região sudeste, em clima tropical, geralmente no inverno nós temos baixa umidade do ar, no verão, alta umidade relativa do ar. Aqui nós temos a ilustração das temperaturas, né? Aqui nós medimos em graus Celsius e aqui nós temos também a questão da umidade relativa do ar. Umidade de 80%, boa possibilidade de chuva, e umidade de 10%, grande dificuldade de respiração, não tem possibilidade de chuva, né? E a pressão atmosférica, que é um outro elemento importante. A pressão atmosférica, ela vai ser o fator determinante da quantidade de gases que tem na atmosfera. Quanto mais baixo, ou seja, quanto mais ao nível do mar, vai ser maior a pressão atmosférica. Essa maior pressão atmosférica faz com que essa concentração de gases estejam nas áreas mais baixas, ou seja, nível do mar. Então você tem maior facilidade de respirar, você tem mais oxigênio.
Conforme você vai ganhando altitude, por exemplo, São Paulo, 750 metros de altitude, menor a pressão atmosférica, menor a coluna de ar, tá? E isso vai interferindo diretamente, por exemplo, na questão da temperatura. Lembra que nós falamos lá da altitude como um fator climático? A pressão atmosférica está aí nessa questão. Quanto mais alto, o ar vai ficando mais rarefeito, menor a quantidade de gases, consequentemente, você vai ter uma diminuição maior das temperaturas comparado com as áreas mais abaixo do nível do mar. O vento também é um outro elemento climático importante, que é o que? O vento nada mais é que o ar em movimento, né? Que vai ajudar a levar, por exemplo, umidade ou seca, né? Então ele leva chuva, ou ele leva estiagem, ele leva tempestade. Essas tempestades podem se formar como ciclone, furacão, tufão, tornado, tá? Ciclone, furacão e tufão é o mesmo fenômeno com denominações diferentes nas áreas geográficas. Então, por exemplo, ciclone, aqui no Brasil nós chamamos de ciclone, né? Ciclone extratropical. Na África também é chamado de ciclone. No hemisfério norte é chamado de furacão. E na Ásia, Japão, China, Indonésia é chamado de tufão. Mas eles são a mesma coisa, tá? Eles começam no mar e levam umidade e podem atingir o continente. Já o tornado, ele começa no solo, tá? Ele começa no continente. E ele pega aí corredores no encontro de massa de ar quente e fria. Se ele pegar uma área que tem livre espaço para ele se desenvolver, não tenha montanhas, né? Tem um enorme corredor de planície, ele vai, se desenvolve e destrói tudo que tem pela frente. Então, como eu estava dizendo, o relevo vai influenciar diretamente na dinâmica do vento. A maritimidade também ajuda, porque nos períodos, a maritimidade nas áreas litorâneas leva umidade, esse vento, então forma as brisas marinhas, são aquelas brisas úmidas, gostosas, né, no fim da tarde. E a continentalidade é responsável pela brisa continental. Se tiver uma massa de ar úmida, como é a amazônica, leva chuva. Se for seca, essa brisa vai ter pouca umidade. Aqui um fenômeno de uma ventania. E aí você tem a precipitação. O que é precipitação? Tudo que vai cair, né, da atmosfera. É a deposição de água para a superfície terrestre. Pode ser em formato líquido, pode ser no formato de neve, pode ser no formato sólido de gelo, granizo, né? A neve, ela é a mescla do líquido com o sólido, né? Mas ela é fofa, tá? Então, ela não chega a ser gasosa, mas ela acaba ficando soft, né? Bem, como que eu posso dizer para vocês? Mais fofa, né? Comparado aí com a chuva que é líquida e o gelo que é sólido, tá? Nós temos os tipos de chuva: chuva convectiva, frontal, orográfica e de monções, além da chuva ácida, que tem interferência direta da ação antrópica. Precipitação, então, é a deposição de água para a superfície terrestre. Dos tipos de chuva, nós temos a convectiva, que é a mais comum, né? Ela ocorre da evaporação, condensação e precipitação, convectiva. A frontal, que vai ocorrer do encontro de duas massas de ar, né? Elas encontram na mesma posição e duelam, massa de ar quente e massa de ar fria. Quando for a umidade, vai despencar, atinge 100% do ponto de saturação, chove. Chuva orográfica nós já vimos, que é a chuva de montanha, barlavento, sotavento, né? Na área de barlavento chove, na área de sotavento não. Então, o relevo é um fenômeno natural aí que vai promover essa chuva orográfica, chuva de montanha. As chuvas de monções, elas acontecem também por conta de uma cadeia de montanhas gigantesca, que é a do Himalaia. Então, vai fazer chover bastante, por exemplo, nas áreas ali da Índia, né? E ela é uma chuva muito característica de uma região geográfica, tá? Então, ela promove frequentemente chuvas volumosas que duram 4 meses, tá? Vai ocorrer no verão, lá no hemisfério norte. Então, a umidade vem do mar, encontra essa grande cadeia de montanhas e chove muito, né? Chega a chover 3.000 milímetros. Para você ter noção, é o que chove, em média, na região amazônica, que é uma região de muita chuva, né? Então chove muito, e aí
você tem sérios problemas lá na região da Índia, do Himalaia, por conta de enchentes, né? Problemas porque é muita água, chove praticamente 4 meses sem parar. E a chuva ácida é potencializada pela ação antrópica dos poluentes. Toda chuva, obviamente, é ácida, né? Por conta do encontro dos elementos químicos da água com os gases atmosféricos, mas a acidez ela aumenta conforme você tem a emissão de nitrogênio e de enxofre. Como é que a gente percebe a chuva ácida? Percebe quando ela vai, por exemplo, provocando mortandade de peixes nos lagos, quando ela vai provocando desgastes nas estátuas e monumentos nas cidades. Aí você percebe que tem uma acidez, né, uma concentração maior de nitrogênio e enxofre na água. Aqui são aqueles tipos de chuvas que eu expliquei, a convectiva, você tem uma troca de massas de ar, né, evaporação, massa de ar quente com a massa de ar frio que está em cima, e aí provoca aquelas chuvas retinhas, né, que são as chuvas convectivas. Já as chuvas frontais, elas têm um encontro de duas massas, né? Então, o ar frio e o ar quente estão praticamente na mesma altura, e aí quando se encontram, promove aquelas chuvas que vão ser frontais, elas são aquelas chuvas laterais, tá? Que chove de lado. As chuvas mais comuns são as convectivas, né? Por conta do ciclo mesmo de evaporação, condensação e precipitação. As chuvas frontais não, encontro de duas massas. Elas são frequentes, mas menos frequentes que as convectivas. Chuva orográfica, mar, vento, massa de ar, chuva, o relevo segura aqui, parla-vento com chuva. Sota-vento sem chuva. Essa massa de ar continua, mas sem umidade. Por quê? Porque esse relevo segurou a água aqui. Outros tipos de precipitações, nós temos a neve, o granizo e a geada. A neve acontece em baixas temperaturas, né? A água congela, formando floquinhos. Essas massas de ar quente e úmidas que vão ascender em altitudes elevadas, ou seja, acima dos trópicos, próximo ali das regiões polares, vai condensar e precipitar na forma sólida. Mas é um sólido mais soft, tá? Diferente do granizo. Então, isso vai acontecer muito nas regiões temperadas, ou seja, acima dos trópicos, do trópico de Capricórnio e do trópico de Câncer, tá? Então, regiões frias e polares, e aí você tem essa diferença na atmosfera que promove nevascas, né? A precipitação de neves. Já o granizo é diferente da neve, por quê? Porque ele forma bolas de gelo, né? E aí, quando a superfície superaquece, você tem um calor muito forte, né? O vapor ascende rapidamente, chegando na tropopausa. Lembra lá? Tropopausa, a região mais fria da atmosfera, da troposfera, que é a transição da troposfera com a estratosfera, promove o fenômeno da sublimação. O que é sublimação? Passa do estágio gasoso para o estágio sólido. Então, aquela umidade, aqueles gases, eles vão se chocar com o frio e vão congelar rapidamente. E aí formando aquelas bolas que são chamadas de granizo. E a geada, ela não é precipitação, mas ela é formada por uma camada de gelo que se forma através do orvalho. Então, o orvalho são aquelas pequenas gotículas que se formam através da umidade. O ar está muito úmido e aí, durante a madrugada, ele vai se colocando ali na planta, né? Vai ficando muito úmido. As temperaturas muito baixas, principalmente no inverno, faz com que esse orvalho congele, formando então o que a gente conhece como geada. E aí a geada ela é um problema sério para a agricultura. Por quê? Porque ela queima a vegetação. Neve, né? Aqui nevou, então forma todo esse tapete branco. Granizo e geada. São coisas diferentes. Tudo bem? Formado por fenômenos diferentes em regiões geográficas diferentes. Então, pessoal, é isso. Acho que hoje nós conseguimos entender um pouco sobre as camadas da atmosfera. Nós conseguimos compreender também sobre os fatores e elementos climáticos e como eles se desenvolvem aqui na camada mais baixa da atmosfera, que é chamada de troposfera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar ali na caixa de comentário do vídeo, tá?
e nós vamos conversando aí ao longo do tempo para esclarecer essas dúvidas. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.